Aquele dia começou como qualquer outro na padaria antiga da esquina. O tipo de lugar que parecia ter parado no tempo, com cheiro de manteiga quente e café passado na hora, se misturando ao barulho da rua. Quem passasse ali com frequência sabia que a rotina nunca mudava muito. Mas naquela tarde específica, tudo ganhou um significado diferente no instante em que Lily entrou, segurando um saquinho de pano como se fosse um tesouro. Era impossível não reparar nela. O vestido rosa um pouco grande, as Maria Chiquinhas tortas, que denunciavam que tinha se arrumado sozinha, e aquele jeito determinado de quem achava que estava prestes a fazer algo enorme. A menina caminhava devagar, olhando tudo com olhos curiosos, e parecia tão pequena perto do balcão de madeira escura que dava para sentir a vulnerabilidade dela, misturada com coragem. Para qualquer adulto distraído, seria só mais uma criança. Mas para quem realmente olhasse, era claro que Lily tinha chegado ali com um propósito que ultrapassava a idade dela. Ela aproximou o saquinho do peito como quem protege um segredo importante, e naquele momento ninguém imaginava como aquilo acabaria mexendo com o coração de tanta gente. Mrs. Chen, a dona da padaria, percebeu rapidamente que havia algo especial naquele movimento contido de Lily. Algo naquele olhar inocente misturado com responsabilidade. A menina abriu o saquinho e colocou sobre o balcão $5 dobrados com cuidado, como se fosse o maior valor do mundo. E para ela, realmente era. Mrs. Chen conhecia bem os preços do lugar e sabia que nada ali chegava perto daquele valor, muito menos o bolo de chocolate com flores de buttercream, que Lily observava com uma fixação quase emocionada. O contraste entre o dinheiro e o desejo da menina criou um silêncio pesado, daqueles que fazem até o ambiente mais barulhento parecer parar por alguns segundos. A dona da padaria respirou fundo tentando achar uma solução, mas antes que qualquer ideia surgisse, a porta se abriu e Daniel entrou, terno alinhado, postura cansada e aquele tipo de expressão que só quem carrega a solidão há muito tempo tem. Ele nem percebeu que estava prestes a se envolver numa das situações mais improváveis da própria vida, mas foi exatamente isso que aconteceu. Daniel entrou na padaria com aquele jeito de quem só queria resolver algo rápido e voltar para o mundo cheio de compromissos que nunca davam trégua. Ele nem percebeu de imediato a cena formada por Lily e Mrs. Chen, mas assim que se aproximou do balcão, algo no clima chamou sua atenção. Não foi o bolo, nem os cookies recém-assados. Foi a expressão da menina. Uma mistura de expectativa e frustração silenciosa, como se estivesse tentando aceitar um resultado que não queria. Daniel tinha aquele olhar de gente que vive cansada por dentro, e talvez por isso tenha percebido Lily tão rápido. Às vezes, quem carrega tristeza reconhece um detalhe diferente quando vê alguém lutando por algo. Ele parou por um momento, observando a interação e, mesmo sem entender o que acontecia, sentiu uma pontada estranha no peito, como se estivesse diante de algo que já fazia parte da vida dele sem que ele tivesse notado. Mrs. Chen percebeu que Daniel estava prestando atenção e explicou rapidamente, de um jeito simples, o que estava acontecendo. Não precisava de muitos detalhes para entender a situação. Lily queria comprar o bolo para o aniversário da mãe, mas o dinheiro não dava nem para chegar perto do valor. Daniel observou a menina segurar o saquinho de pano com tanta firmeza que parecia que ela temia que alguém tirasse o pouco que tinha juntado com tanto esforço. Era visível a decepção crescendo nos olhos dela, mas também era visível a coragem de quem estava tentando manter a compostura. Aquilo mexeu com ele de um jeito inesperado. Talvez fosse o contraste entre a inocência da menina e o peso que ele próprio carregava. Talvez fosse só o impacto de alguém olhar para ele sem filtro. Mas o fato é que naquele instante, Daniel sentiu como se estivesse diante de um pedido silencioso que ele não conseguia ignorar.
Quando Lily finalmente levantou os olhos para Daniel, não foi com aquele olhar envergonhado que muitas crianças têm diante de adultos desconhecidos. Foi um olhar direto, curioso, quase como se ela estivesse tentando entender quem ele era de verdade antes de qualquer coisa. E foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. A menina perguntou se ele estava triste. Não havia julgamento na pergunta, nem drama, só uma sinceridade desarmante. A forma simples e espontânea como ela falou deixou Daniel completamente sem reação por alguns segundos. Ele não estava acostumado a ser visto dessa forma, sem o filtro do cargo, da aparência ou da fama profissional. Aquela pergunta, vinda de uma criança de 6 anos que só queria comprar um bolo, atingiu um ponto que ele nem sabia que ainda existia dentro dele. Não foi uma frase de impacto. Foi apenas uma verdade sendo dita sem medo. Mrs. Chen observou o breve silêncio que tomou conta do ambiente, enquanto Daniel tentava processar o que tinha acabado de ouvir. Era como se Lily tivesse colocado em palavras algo que todo mundo sempre percebeu, mas nunca comentou. Talvez fosse justamente por isso que ele se sentiu obrigado a fazer algo por ela. E quando ele finalmente entendeu o motivo de Lily estar ali, segurando aqueles $5 com tanto cuidado, não teve como ignorar. Não era só uma compra para ela, era uma missão emocional, um gesto de amor puro para a mãe. Daniel respirou fundo e, quase sem pensar demais, teve a ideia de propor que eles comprassem o bolo juntos. Não como caridade, mas como parceria. Do jeito que falou, parecia algo quase natural, como se aquela solução tivesse sido desenhada exatamente para os dois naquele instante. Lily ficou séria por alguns segundos, avaliando cada detalhe, e então aceitou, não por conveniência, mas pelo senso de justiça que só crianças têm tão claramente. A compra do bolo acabou se tornando um evento pequeno, mas cheio de significado. Lily colocou seus $5 no balcão com a postura de quem estava cumprindo sua parte do acordo, enquanto Daniel completou o restante sem nenhuma ostentação, como se aquilo não fosse nada além do justo. Mrs. Chen percebeu a conexão que começava a surgir ali e decidiu acrescentar alguns cookies ao pacote, dizendo que eram a parte especial da Lily. A menina abriu um sorriso tímido, daquele tipo que aparece devagar, como se ela não tivesse certeza se podia se alegrar tanto assim. Daniel observou essa reação com uma atenção quase cuidadosa, como se estivesse acompanhando um momento frágil e precioso. A forma como Lily segurou a caixa do bolo, com delicadeza e orgulho ao mesmo tempo, dava para entender que aquilo significava muito mais do que uma simples sobremesa para a festa. Enquanto ajeitava o pacote nos braços, Lily começou a falar de um jeito espontâneo sobre a mãe, sobre como ela merecia aquele bolo porque trabalhava tanto e quase nunca tinha tempo de fazer algo para si mesma. Daniel ouviu tudo com uma concentração que ele raramente dedicava a alguém. Era estranho perceber que uma criança tão pequena carregava tanta percepção sobre a vida. E isso mexeu com ele de um jeito que não fazia há anos. Não era só sobre o bolo. Era sobre amor, esforço e aquele tipo de cuidado que surge nas histórias mais simples e que normalmente passa despercebido. Mrs. Chen ficou observando a cena de longe, percebendo que havia algo diferente nos olhos de Daniel. Não era pena, era identificação. Como se, sem querer, aquela menina tivesse tocado uma parte dele que estava esquecida, mas ainda viva. Quando os três estavam prestes a sair da padaria, Lily segurou a caixa do bolo com cuidado e olhou novamente para Daniel, como se estivesse juntando coragem para fazer outra pergunta importante. Ela comentou, quase sem pensar, que o dia parecia especial demais para ele estar ali sozinho. Foi então que Daniel, de um jeito simples e meio constrangido, deixou escapar que também era aniversário dele. A reação de Lily foi imediata. Aquela expressão surpresa e sincera que só crianças conseguem ter.
como se descobrir aquilo fosse uma coincidência gigantesca. Mrs. Chen ficou observando tudo com um sorriso discreto, como se testemunhasse algo raro acontecendo ali. E Daniel, mesmo tentando manter a postura, deixou transparecer um pouco do vazio que ele carregava no dia do próprio aniversário. A situação era tão improvável que qualquer pessoa poderia perceber que aquele encontro já estava mudando alguma coisa dentro dele. Foi nesse clima meio silencioso, meio curioso, que Lily fez algo que ninguém esperava. Convidou Daniel para sua casa no dia seguinte, para participar da festa simples de aniversário da mãe. Não havia formalidade, nem vergonha. Era apenas um gesto puro de inclusão, quase automático. Daniel ficou visivelmente surpreso, como se não soubesse bem como reagir a uma oferta tão direta e tão improvável. Ele hesitou por um segundo, mas a forma como Lily falava sobre a festa, pequena, caseira, mas cheia de importância, fez com que aquele convite soasse como algo maior do que uma reunião comum. Era quase como se alguém tivesse aberto uma porta que ele nem imaginava poder atravessar novamente. Ele não deu uma resposta imediata, mas a expressão dele deixava claro que o convite tinha mexido profundamente com algo que estava adormecido. O caminho até o apartamento de Lily foi algo que Daniel não imaginava viver naquele dia. Ele caminhou ao lado da menina, carregando parte dos cookies, enquanto ela segurava o bolo com o maior cuidado do mundo, como se estivesse levando um objeto sagrado. A cada quadra, Lily soltava pequenos comentários sobre a mãe, sobre a rotina delas, sobre como estava animada para ver a reação de Sarah quando visse o bolo. Daniel ouvia tudo com uma atenção quase involuntária, como se cada detalhe revelasse um pedaço de uma vida simples que ele nunca teve. Ele reparou no jeito que Lily andava, rápido quando falava de algo que a deixava feliz, e mais devagar quando lembrava das dificuldades. O contraste entre o mundo dele e o mundo dela ficava evidente a cada passo, mas em vez de afastá-lo, aquilo o aproximava mais. Havia algo ali que ele não conseguia explicar, só sentir. Quando chegaram ao prédio antigo onde Lily morava, Daniel percebeu que aquela realidade era completamente diferente da dele. O corredor tinha paredes marcadas pelo tempo, mas também tinha uma sensação de acolhimento que ele não sabia identificar muito bem. Lily abriu a porta com entusiasmo e chamou pela mãe, como se estivesse trazendo um convidado de extrema importância. Sarah apareceu alguns segundos depois, com aquele olhar cansado de quem trabalha muito, mas ainda guarda uma gentileza natural. Ao ver Daniel, ela não disfarçou a surpresa e também a desconfiança. Era nítido que ela estava tentando entender o motivo de um homem tão bem apresentado estar acompanhando a filha. Daniel não tentou falar muito. Deixou que Lily explicasse tudo do jeito dela. E enquanto isso acontecia, Sarah observava os dois com uma mistura de cuidado e curiosidade, tentando decidir se aquilo era seguro ou só estranho demais para ser verdade. Sarah escutou atentamente enquanto Lily contava com toda a empolgação possível, como tinha economizado por meses, como não tinha dinheiro suficiente para o bolo e como um moço muito legal tinha virado parceiro dela na compra. Daniel ficou mais reservado, quase desconfortável, com a forma como a menina o colocava como herói da situação. Ele não queria parecer alguém tentando se intrometer na vida de desconhecidos e muito menos alguém que usava dinheiro para ganhar simpatia. Sarah percebeu isso no jeito dele evitar contato visual direto, como se estivesse esperando alguma acusação ou crítica. Mas, enquanto observava Lily segurar o bolo com aquele orgulho cheio de amor, Sarah começou a perceber que não havia nada de forçado ali. Era simplesmente um gesto que surgiu na hora certa, da forma certa. Mesmo assim, ela manteve a cautela, porque era impossível criar uma filha sem aprender a desconfiar primeiro e relaxar depois. A conversa entre Sarah e Daniel naquela porta foi simples, cheia de pausas e observações indiretas.
mas tinha um clima honesto que qualquer pessoa sensível conseguiria notar. Sara perguntou sobre o aniversário dele de um jeito meio tímido, como quem tenta entender o contexto. E Daniel respondeu com um sorriso contido que passaria o dia sozinho. Não havia drama na resposta, só uma verdade que saía naturalmente. Isso mexeu com Sara mais do que ela esperava. Talvez porque ela reconheceu aquele tipo de solidão, mesmo sendo diferente da dela. A forma como Lily se aproximava de Daniel, com confiança e naturalidade, também ajudou a quebrar a tensão. Era nítido que a menina o via de um jeito especial, e isso fazia Sara reconsiderar seus instintos de proteção. Antes de ele ir embora, ela agradeceu de forma sincera pela gentileza. E esse agradecimento carregava algo além da formalidade. Carregava reconhecimento. Depois que Daniel saiu, Sara ficou alguns instantes parada na porta, observando o corredor vazio, como se tentasse decifrar o que tinha acabado de acontecer. Não era comum um desconhecido aparecer assim na rotina delas, ainda mais alguém tão diferente do ambiente onde viviam. Mas quando ela olhou para Lily, ainda abraçada ao bolo como se tivesse conseguido cumprir a missão mais importante do ano, sentiu que não havia motivo para estragar aquele momento com preocupações antecipadas. Ela respirou fundo e foi para a cozinha guardar as coisas, enquanto a menina não parava de repetir detalhes da tarde, como se estivesse revisando cada segundo para não esquecer nada. A alegria de Lily tinha um efeito estranho em Sara. Era contagiante e, ao mesmo tempo, fazia surgir um medo discreto de que aquilo tudo fosse bonito demais para ser real. Mais tarde, quando Lily finalmente dormiu, Sara se viu sozinha na sala, pequena e silenciosa. Foi então que percebeu que o número de Daniel estava no papel que Lily trouxe junto ao bolo, anotado por insistência da própria menina para não perder o novo amigo. Sara hesitou por vários minutos antes de decidir se deveria mandar mensagem. Ela não queria parecer invasiva, mas também sentia que precisava pelo menos agradecer de um jeito mais claro. Quando finalmente escreveu, manteve o texto o mais simples possível, só reconhecendo a gentileza e confirmando que ele estava convidado para a pequena comemoração. A resposta veio alguns minutos depois, educada e calma, como alguém que realmente não esperava nada em troca. Aquilo deu a Sara uma sensação estranha de tranquilidade, como se aquele gesto tivesse confirmado que talvez ele não fosse só mais alguém de passagem. Quando o dia seguinte começou, Sara já estava acordada antes do despertador, tentando organizar a casa do jeito que conseguia. Não era uma festa grande, nem de longe, mas ela queria que Lily tivesse algo especial para lembrar, algo que não dependesse só do bolo. A menina acordou logo depois, cheia de energia, falando sem parar sobre como tudo ia ser perfeito. Sara tentava acompanhar o ritmo enquanto ajeitava a mesa simples com copos descartáveis coloridos que tinham sobrado de outro aniversário. Ao mesmo tempo, ela ficava repetindo mentalmente que Daniel talvez nem aparecesse. Pessoas ocupadas costumavam esquecer compromissos pequenos, ainda mais com desconhecidos. Mas Lily não parecia ter essa dúvida. Agia como se fosse certeza absoluta que ele viria. E esse contraste entre a segurança da filha e o receio dela deixava Sara dividida entre esperança e cautela. A manhã passou corrida, com Lily tentando ajudar em tudo, mesmo quando atrapalhava um pouco. Ela queria colocar balões, queria arrumar a mesa, queria conferir o bolo a cada 15 minutos para ter certeza de que estava intacto. Sara observava tudo enquanto tentava manter o ambiente leve, mas no fundo estava nervosa. Ela não entendia por que estava assim. Talvez fosse o medo de criar expectativas demais. Talvez fosse porque a presença de Daniel tinha mexido com algo que ela tentava manter adormecido desde a morte do marido.
A verdade é que fazia tempo que alguém fora da família mostrava interesse genuíno na vida delas, mesmo que fosse algo tão simples. E enquanto Sarah tentava manter a mente ocupada, Lily parou de repente no meio da sala e disse, com toda a convicção do mundo, que Daniel não ia faltar. Esse comentário simples teve um efeito estranho nela, como se Lily tivesse falado em voz alta algo que Sarah evitava admitir. Quando deu quase meio-dia, Sarah estava terminando de cortar alguns pedaços de fruta quando ouviu alguém bater à porta. O som foi leve, mas suficiente para fazer Lily praticamente sair correndo pela sala. Sarah ainda tentou segurar a empolgação da menina, mas não teve jeito. Quando abriu a porta, encontrou Daniel ali, segurando uma sacola simples e com uma expressão meio sem jeito, como se estivesse com medo de estar invadindo um espaço que não era dele. Ele vestia algo mais casual dessa vez, e isso o deixava com uma aparência menos distante, mais humana. Lily o cumprimentou com um entusiasmo tão genuíno que até Daniel pareceu relaxar um pouco. Sarah, mesmo surpresa por ele realmente ter ido, sentiu um alívio que não esperava sentir. Era como se a presença dele completasse algo que ela ainda não tinha percebido que estava faltando naquele dia. Daniel entrou devagar, observando cada detalhe da casa com um respeito silencioso, sem aquele olhar avaliador que muita gente teria. Ele percebeu a mesa improvisada, os copos coloridos que não combinavam entre si, os balões tortos, e nada na expressão dele mostrava julgamento. Pelo contrário, parecia que aquilo tudo o deixava mais à vontade do que qualquer salão elegante onde costumava passar seus aniversários. Ele colocou a sacola sobre a mesa e explicou que tinha trazido algumas coisas para somar, nada demais. Mas Sarah percebeu que era mais do que isso. Eram pequenas contribuições pensadas com cuidado, como se ele quisesse ajudar sem chamar atenção. Lily ficou encantada com a ideia de adicionar mais itens à festa, e a animação da menina fez com que Daniel sorrisse de um jeito que parecia raro para ele. Era aquele tipo de sorriso que saía devagar, como se o corpo ainda estivesse reaprendendo a fazer. Com o passar dos minutos, Daniel foi se misturando ao ambiente de um jeito que até ele parecia achar inesperado. Ele ajudou Lily a ajeitar os balões que insistiam em cair e tentou colocar um deles na parede usando fita, só para perceber que não tinha nenhuma habilidade para isso. Lily riu da tentativa e Sarah, mesmo tentando esconder, deixou escapar um sorriso discreto que ele notou de longe. Era um clima leve, simples, sem aquelas formalidades que sempre cercavam a vida dele. Ali, ninguém parecia esperar que ele fosse importante, decisivo ou brilhante. Ele só precisava estar presente. E essa sensação, tão básica para muitos, era quase estranha para ele, como se estivesse descobrindo algo que tinha esquecido há muito tempo. Aos poucos, as paredes que ele carregava internamente começaram a ceder, não por esforço, mas pela naturalidade daquele ambiente. Quando o bolo finalmente foi colocado no centro da mesa, Lily fez questão de ficar ao lado, olhando para ele como se fosse uma obra-prima. Sarah acendeu as velas que conseguiu encontrar na gaveta e, por alguns segundos, o silêncio tomou conta da sala de um jeito quase simbólico. Não era um silêncio pesado, mas sim um que parecia pedir atenção, como se aquele momento tivesse mais importância do que todos imaginavam. Sarah fechou os olhos antes de soprar as velas, talvez fazendo um pedido silencioso, talvez apenas tentando guardar aquela sensação. Daniel observou tudo com um respeito profundo, impressionado com a forma como algo tão simples podia carregar tanta verdade. Ele percebeu como Lily olhava para a mãe, como se estivesse conferindo se o bolo realmente tinha trazido a felicidade que ela desejava. E nessa cena tão pequena, Daniel sentiu algo dentro dele se encaixar, como se finalmente estivesse no lugar certo. Depois de cantar parabéns,
A casa ficou tomada por aquele movimento gostoso de gente pegando pedaços de bolo, Lily tentando equilibrar um prato e quase deixando o garfo cair, e Sarah rindo baixinho enquanto tentava organizar tudo. Daniel recebeu um pedaço maior do que esperava, e mesmo assim comeu devagar, quase como se quisesse prestar atenção em cada sensação daquele momento. Para alguém acostumado a festas sofisticadas, aquilo ali era completamente diferente, mas de um jeito que o deixava estranhamente confortável. Ele reparou no brilho nos olhos de Lily cada vez que Sarah experimentava algo ou comentava que estava gostoso. Reparou também no cuidado de Sarah em tentar disfarçar o quanto estava emocionada, mesmo sem dizer nada. Era o tipo de cena que ele jamais teria imaginado estar vivendo naquele dia, mas que de alguma forma parecia exatamente onde deveria estar. Com o tempo, a conversa começou a fluir de forma natural, sem aquelas perguntas formais que costumam estragar qualquer tentativa de proximidade. Sarah contou algumas histórias do trabalho, sempre rindo de si mesma de um jeito leve, e Lily completava tudo com detalhes que deixavam claro que a menina prestava atenção em cada parte da rotina da mãe. Daniel ouvia com interesse real, não apenas por educação. Ele percebia nuances pequenas. O jeito de Sarah mexer no cabelo quando estava pensando, a forma como ela olhava para Lily como se estivesse sempre certificando de que a filha estava confortável. E ainda assim, havia uma força ali que ele admirava. Não era uma força exibida, era uma força silenciosa, construída no dia a dia, nas escolhas difíceis, nas renúncias que ninguém vê. Aquilo o tocou profundamente. Talvez porque ele sempre teve recursos, mas nunca teve esse tipo de coragem. A prática. Em determinado momento, Lily saiu correndo para mostrar um desenho que tinha feito há alguns dias, deixando Daniel e Sarah sozinhos por alguns instantes. Foi uma pausa inesperada, mas que trouxe um silêncio diferente, não desconfortável, apenas cheio de pensamentos que nenhum dos dois sabia como expressar direito. Daniel olhou ao redor, percebendo detalhes que antes tinham passado despercebidos. Os brinquedos arrumados com cuidado num canto da sala, o porta-retrato simples com uma foto, antiga de Sarah segurando Lily ainda bebê, e as marcas de um cotidiano cheio de esforço, mas também cheio de amor. Sarah percebeu o olhar dele e por um segundo pareceu ficar sem saber como reagir, como se estivesse sendo vista de verdade pela primeira vez em muito tempo. Não era julgamento nem curiosidade invasiva, era só alguém tentando entender a vida dela de um jeito sincero. Sarah acabou comentando, meio sem planejar, que fazia tempo que um aniversário não era tão leve na casa delas. Ela não disse isso com tristeza, mas com aquela honestidade que aparece quando a gente percebe que está mais à vontade do que imaginava. Daniel ouviu com atenção e apenas concordou com um gesto discreto, porque sabia que qualquer comentário mais profundo poderia soar errado. Mas dentro dele, aquela frase ficou ecoando. Ele tinha passado tantos anos cercado de gente, mas ainda assim sozinho, que ver aquela família tão pequena e tão unida, mesmo com as dificuldades, fazia tudo dentro dele ganhar outro peso. Ele não sabia explicar, mas sentia que aquele dia estava abrindo espaço para algo que ele não entendia totalmente. Algo que parecia simples e ao mesmo tempo enorme, como se estivesse enxergando um tipo de vida que ele nunca teve a chance de experimentar. Quando Lily voltou para a sala com o desenho nas mãos, parecia ainda mais animada do que antes. Ela mostrou o papel para Daniel com orgulho, explicando cada detalhe como se estivesse apresentando uma obra importantíssima. Daniel ouviu tudo com atenção real, não daquele jeito automático que muitos adultos usam para agradar crianças. Ele realmente olhava para o desenho como se estivesse tentando entender o que significava para Lily. Sarah observava a cena com uma mistura de surpresa e ternura, porque não era comum ver alguém tão ocupado
ou aparentemente distante desse mundo simples, dedicar tempo genuíno para algo tão pequeno. Lily não percebia esse contraste, mas Sarah sim, e isso deixava tudo ainda mais impactante para ela, como se Daniel estivesse mostrando partes de si que não tinha mostrado para ninguém em muito tempo. Depois desse momento, a tarde foi passando com uma naturalidade que nenhum dos três esperava. Não houve grandes acontecimentos, nada extraordinário, só uma convivência leve que parecia cada vez mais certa, como se os três sempre tivessem feito parte daquele mesmo lugar. Lily inventava brincadeiras, Daniel entrava em algumas delas mesmo sem jeito, e Sarah observava com aquele carinho silencioso de quem está vendo algo raro acontecer bem diante dos olhos. A cada minuto que passava, ela tinha mais certeza de que Daniel não estava ali por obrigação ou conveniência. Ele estava ali porque queria, porque precisava daquele contato tanto quanto elas. E essa percepção mexeu com ela de um jeito que tentava esconder, mas que refletia nos olhares rápidos que trocava com ele de tempos em tempos, como se ambos tivessem consciência de que aquele dia estava deixando marcas profundas. Com o entardecer chegando, a sala foi ficando iluminada por uma luz mais suave que entrava pela janela, e isso deixou o ambiente ainda mais acolhedor. Lily começou a demonstrar sinais de cansaço, algo natural depois de tanta empolgação. Sarah a chamou para descansar um pouco, e enquanto arrumava o sofá para a menina se deitar, Daniel observou a cena com uma atenção silenciosa. Era curioso para ele ver como a rotina delas acontecia sem pressa, sem aquela cobrança constante que dominava sua vida. Tudo ali seguia um ritmo próprio, mais humano, mais verdadeiro. Quando Lily finalmente se deitou com o desenho ao lado, como se quisesse proteger aquilo até mesmo dormindo, Daniel sentiu um peso quente no peito. Não era tristeza, era outra coisa. Algo que ele não soube nomear naquele momento, mas que tornava aquele dia diferente de qualquer outro. Com Lily descansando, o clima na sala mudou de um jeito sutil. Não ficou constrangedor nem pesado, só ficou mais silencioso, como se as palavras tivessem que ser escolhidas com mais cuidado. Sarah aproveitou para recolher alguns pratos e arrumar pequenos detalhes, tentando não deixar transparecer o quanto estava nervosa com aquele momento mais íntimo ao lado de Daniel. Ele percebeu isso sem que ela dissesse nada, e por isso tentou ajudar, recolhendo algumas embalagens e colocando-as sobre a mesa. Era um gesto simples, mas que dizia muito sobre o respeito dele àquele espaço. Sarah agradeceu de um jeito curto, porém sincero, e Daniel sentiu que aquele pequeno reconhecimento tinha um peso inesperado. Era como se cada troca, cada olhar, estivesse construindo algo que nenhum dos dois tinha planejado, mas que estava ali, crescendo devagar, tão devagar que quase passava despercebido. Enquanto colocavam ordem na sala, Sarah comentou algo sobre o quanto Lily tinha ficado feliz com o dia. E Daniel respondeu com um gesto simples de cabeça, como se concordasse sem precisar acrescentar mais nada. Era curioso como a conversa entre eles acontecia sem esforço, mesmo quando não falavam muito. Havia uma espécie de entendimento silencioso, como se cada um percebesse exatamente o que o outro queria dizer, sem precisar transformar tudo em palavras. Sarah notou que Daniel estava mais relaxado do que quando chegou, e isso a deixou menos tensa também. Parecia que, pouco a pouco, os dois estavam encontrando um ponto de equilíbrio naquela convivência inesperada. E enquanto recolhiam as coisas, Sarah percebeu que fazia tempo que alguém dividia aquele tipo de tarefa com ela, não por obrigação, mas por querer ajudar de verdade. Quando terminaram de arrumar a mesa, os dois acabaram sentando no sofá, mais por falta de assunto do que por planejamento. Não era um momento planejado nem construído, simplesmente aconteceu. A televisão estava ligada num volume baixo, passando algo aleatório que ninguém realmente assistia.
mas servia como pano de fundo confortável. Sara cruzou as mãos no colo e respirou fundo, como se estivesse tentando organizar pensamentos que estavam represados há muito tempo. Daniel percebeu e ficou em silêncio, respeitando o espaço dela. Aos poucos, ela começou a falar sobre a rotina puxada, sobre tentar equilibrar trabalho e maternidade sozinha, sem dramatizar, mas deixando claro o quanto aquilo exigia dela. Daniel ouviu cada palavra com atenção real, aquele tipo de atenção que vem de alguém que também conhece o peso da solidão, ainda que de outra forma. E foi nessa troca calma e sincera que algo começou a se fortalecer entre eles, mesmo que nenhum dos dois percebesse completamente naquele momento. Com o passar do tempo, a conversa entre eles foi ficando mais solta, como se cada minuto tornasse aquela presença menos estranha e mais familiar. Sara falava das pequenas coisas do dia a dia, das dificuldades que não costumava dividir com ninguém, e Daniel escutava tudo com um respeito quase intuitivo. Ele não interrompia, não tentava dar soluções, só deixava que ela falasse no próprio ritmo. Era raro para Sara encontrar alguém que realmente ouvisse sem pressa, e isso fez com que ela começasse a se abrir mais do que esperava. Daniel, por sua vez, sentia algo diferente naquele ambiente. Uma sensação de pertencimento que ele não sentia há anos, mesmo cercado de pessoas no escritório ou em reuniões importantes. Ali, sentado naquele sofá simples, ele se sentia mais completo do que em qualquer ambiente sofisticado da sua rotina. Quando Sara perguntou, quase sem intenção, se ele sempre passava o aniversário sozinho, Daniel demorou alguns segundos para responder. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque talvez fosse a primeira vez que alguém fazia essa pergunta de um jeito realmente interessado. Ele contou de maneira breve e direta que depois da morte dos pais, as datas foram perdendo significado e acabaram virando só mais um dia comum no calendário. Sara ouviu aquilo com um olhar misto de compreensão e tristeza, mas sem demonstrar pena, apenas reconhecimento. Ela sabia o que era carregar perdas silenciosas. A troca foi curta, mas dizia muito sobre os dois. Era como se, naquele instante, eles tivessem entendido que, apesar de viverem em mundos tão diferentes, havia pontos em comum que conectavam suas histórias de forma inesperada. Depois desse momento mais sensível, a conversa entrou em um tom mais leve, quase espontâneo. Daniel contou algumas histórias do trabalho, nada muito técnico, mais situações engraçadas ou inesperadas que tinha vivido. E Sara riu de algumas delas, mesmo quando dizia que não entendia metade da parte empresarial. Essa troca descontraída trouxe um clima diferente para a sala, como se tivessem dado um passo importante na construção daquela proximidade. Daniel percebeu que fazia tempo que não ria de verdade, sem esforço, sem aquela sensação de estar atuando para manter alguma imagem. Sara, por outro lado, notava nele um lado mais humano que não imaginava quando o viu pela primeira vez na porta do apartamento. Eles não estavam tentando impressionar um ao outro, e talvez fosse justamente isso que tornava tudo tão natural. Lá pelas tantas, Lily acordou e foi direto para o colo da mãe, ainda meio sonolenta, mas sorrindo quando viu Daniel ali. A menina encostou a cabeça no ombro de Sara e ficou observando os dois conversando, como se estivesse confirmando que aquilo realmente estava acontecendo. Era curioso ver como Lily parecia confortável com ele desde o começo, como se tivesse reconhecido algo nele que nem ele sabia que ainda carregava. Daniel sorriu para ela e perguntou de forma simples se tinha dormido bem. A menina respondeu com um aceno lento e voltou a segurar o desenho com as duas mãos. Aquela cena, tão comum e tão íntima, fez com que Daniel sentisse algo inesperado. Uma vontade quieta de continuar fazendo parte daquela rotina, daquela sala, daquela pequena família que, sem perceber, estava abrindo espaço para ele. Com Lily acordada, a tarde ganhou um ritmo diferente, mais leve e ao mesmo
tempo mais cheio de pequenas interações. A menina queria mostrar mais coisas para Daniel, um brinquedo antigo, um livro cheio de adesivos, até uma meia colorida que ela dizia ser da sorte. Ele olhava tudo com uma paciência verdadeira, como se cada detalhe tivesse importância. Sara observava de longe, tentando entender como alguém que parecia tão acostumado a grandes decisões, a salas luxuosas e a conversas sérias, podia se adaptar tão bem à simplicidade daquela casa. E quanto mais observava, mais percebia que não tinha nada forçado ali. Daniel não estava fingindo interesse, não estava tentando conquistar ninguém. Ele só estava vivendo aquele momento do jeito mais natural que conseguia. E isso, por si só, deixava tudo ainda mais significativo. Depois de um tempo, Sara precisou ir até a cozinha para guardar algumas coisas. E Lily ficou por ali, inventando uma brincadeira qualquer. Daniel se aproximou da janela, observando a rua simples lá fora, completamente diferente da paisagem que costumava ver da própria casa. Ele ficou alguns segundos parado ali, pensando em como aquele dia tinha escapado de tudo o que ele planejava. Era raro para ele sentir que estava no lugar certo, sem precisar fazer esforço. E mais raro ainda, sentir que estava sendo visto como uma pessoa comum, sem nenhuma expectativa exagerada sobre seu papel. Quando Sara voltou para a sala, encontrou Daniel quieto, quase reflexivo. Ele sorriu de um jeito curto, como se quisesse dizer que estava tudo bem, mas Sara percebeu que havia algo mais profundo naquele silêncio. Algo que mostrava que aquele dia estava mexendo com ele muito mais do que ele demonstrava. Quando Sara voltou e viu Daniel parado perto da janela, ela percebeu que aquela imagem dizia muito mais do que qualquer conversa longa poderia explicar. Ele tinha aquele olhar distante de quem está revisitando coisas antigas por dentro, como se estivesse conectando a própria vida àquele momento simples. Sara chamou sua atenção com um comentário leve sobre o tempo, só para quebrar o silêncio sem pressioná-lo a falar. Daniel respondeu com um sorriso discreto e voltou a se sentar na sala, onde Lily agora arrumava seus brinquedos em fila, dizendo que queria mostrar como funcionava a escola dela. Ele prestou atenção, mesmo sem entender muito bem o sistema de brincadeira que a menina inventava, e isso fez Sara soltar um riso breve, daqueles que escapam sem permissão. Era estranho para ela como tudo com ele parecia natural, mesmo sendo tão recente. A tarde seguiu assim, sem qualquer pressa, sem aquele clima de obrigação que às vezes acompanha encontros com desconhecidos. Daniel ficou ali como se não tivesse compromisso nenhum lá fora, como se o mundo tivesse diminuído de tamanho ao ponto de caber naquela sala pequena. Sara serviu um café simples e o ofereceu com um pouco de hesitação, e ele aceitou imediatamente, agradecendo com uma sinceridade que não soava formal. Eles conversaram sobre coisas banais, notícias do bairro, lembranças da infância, detalhes do dia anterior, e cada tema parecia puxar outro sem esforço. Lily, entre uma brincadeira e outra, se sentava perto deles, observando o jeito como conversavam. Era como se ela percebesse, antes mesmo dos adultos, que havia um encaixe acontecendo ali, algo sutil, mas cheio de significado. E por mais que ninguém dissesse em voz alta, todos sentiam que aquele dia já estava marcado dentro deles. Com o fim da tarde chegando, a luz que entrava pela janela foi ficando mais dourada, deixando a sala com um tom ainda mais acolhedor. Lily, já recuperada do cochilo, inventou outra brincadeira. Agora queria que todos ajudassem a montar uma cidade com brinquedos espalhados pelo chão. Daniel entrou na atividade sem questionar, sentando-se no tapete e ajudando a posicionar blocos e bonequinhos do jeito que ela mandava. Sara assistia a cena encostada na porta da cozinha, segurando uma caneca de café e tentando entender como aquele homem, tão distante da realidade delas, se envolvia com tanta naturalidade no universo simples de uma criança.
Não havia pressa nos gestos dele, nem aquela impaciência que muitos adultos demonstram. Era como se, naquele momento, ele realmente pertencesse ali, naquele chão, naquela sala, naquela rotina improvisada. Durante a brincadeira, Lily comentou algumas coisas sobre o pai, de um jeito inocente, sem perceber o impacto que aquilo poderia ter. Daniel ficou em silêncio, prestando atenção, e Sarah desviou o olhar por um instante, como se estivesse organizando emoções que preferia não deixar transparecer. Não houve explicações longas, nem tristeza dramatizada. Lily simplesmente mencionou lembranças soltas, como crianças costumam fazer quando ainda estão tentando entender o mundo. Daniel respeitou aquele momento, sem invadir o espaço delas, mas ficou claro que aquilo tocou nele de algum jeito. Talvez porque ele também sabia o que era crescer com ausências que deixam buracos silenciosos. Sarah notou a sensibilidade dele ao lidar com aquela conversa, e isso fez com que ela relaxasse um pouco mais. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, ela percebesse que alguém realmente entendia a dor que elas carregavam, mesmo sem precisar explicar nada. Quando a brincadeira terminou, os blocos ficaram espalhados pelo chão, em uma bagunça que só fazia sentido para Lily, mas ninguém ali parecia se importar. Daniel se levantou devagar, sentindo o efeito das horas sentado no tapete, e Sarah riu baixinho, ao notar a expressão dele tentando disfarçar o desconforto. Foi um momento simples, quase bobo, mas que trouxe uma leveza inesperada aos três. Lily correu até a cozinha para pegar água, e por alguns segundos, Daniel e Sarah ficaram sozinhos na sala, mais uma vez. Não era um silêncio tenso, apenas um daqueles silêncios que aparecem quando duas pessoas estão tentando entender o que aquela convivência significa. Daniel olhou ao redor, como se guardasse mentalmente cada detalhe da casa, e Sarah percebeu esse gesto com uma pontada estranha no peito, uma mistura de surpresa e de um cuidado que ela não estava acostumada a receber. Sarah então fez um comentário simples sobre como Lily gostava de transformar a sala em qualquer coisa, dependendo do dia. Daniel sorriu de um jeito que mostrava que estava gostando de fazer parte daquela bagunça improvisada. Ele comentou que não lembrava a última vez em que tinha participado de algo tão despretensioso. E mesmo sendo uma frase curta, ela carregava uma sinceridade que tocou Sarah de forma silenciosa. Não houve troca profunda de olhares, nem nada parecido. Apenas uma compreensão mútua de que aquele dia estava oferecendo algo diferente para os dois. Enquanto isso, Lily voltou correndo com 2 copos de água. Entregou um para Daniel, com um orgulho enorme, e se jogou no sofá, como se estivesse exausta de ser criança. Aquilo fez os 2 adultos rirem juntos de um jeito simples, mas que revelava o quanto já estavam conectados sem sequer perceber. Depois de beber a água, Lily voltou a comentar sobre o aniversário da mãe, repetindo alguns detalhes que já tinha contado mais cedo, como se estivesse reforçando o quanto aquele dia era importante para ela. Daniel ouviu tudo com a mesma atenção calma de antes, e isso fez Sarah observá-lo por alguns instantes, tentando entender o que exatamente fazia aquele homem agir daquela forma tão presente. Não era comum encontrar alguém que realmente escutasse uma criança como se cada frase tivesse valor. Lily percebeu essa atenção e se aproximou ainda mais dele, sentando ao seu lado no sofá com naturalidade. Daniel ajeitou o copo na mão e sorriu para a menina de um jeito que não parecia automático, mas sim cheio de um carinho discreto que ele talvez nem percebesse estar demonstrando. Sarah, vendo isso, sentiu algo profundo, uma mistura de alívio e esperança que ela não estava pronta para admitir, mas que estava ali. O tempo parecia passar de forma diferente naquela sala, como se o relógio tivesse desacelerado apenas para que eles pudessem aproveitar cada detalhe. A conversa foi mudando para assuntos leves, desde pequenas histórias da infância
até lembranças sobre comidas favoritas. Sara contou que fazia anos que não cozinhava algo especial para si mesma. E Lily interrompeu, dizendo que um dia queria aprender a fazer o bolo da foto do caderno antigo da mãe. Daniel ouvia cada palavra e parecia absorver tudo, como se estivesse reconstruindo partes de si que estavam adormecidas. Ele contou de maneira simples que também tinha lembranças boas da cozinha dos pais. E Sara percebeu na voz dele um resquício de saudade que nunca tinha sido curada. Não houve perguntas profundas, nem explicações longas, apenas uma troca sincera, tranquila, que mostrava que 3 vidas tão diferentes estavam se alinhando de um jeito inesperado e silencioso. Com o início da noite se aproximando, Sara começou a arrumar algumas coisas como quem quer evitar que o dia acabe, mas sabe que ele está chegando ao fim. Lily, ainda cheia de energia, apesar do cansaço que já dava sinais, pediu para ligar uma música baixinha, algo simples, que fazia parte da rotina delas. Daniel permaneceu sentado no sofá, observando os movimentos das duas com uma calma que parecia rara na vida dele. Ele não tentava controlar nada, não tentava ocupar espaço. Apenas acompanhava aquele fim de dia como alguém que finalmente encontrou um lugar onde podia respirar sem peso. Sara notava isso nos pequenos gestos dele, no jeito como seus ombros pareciam menos tensos, no modo como ele olhava para Lily com um cuidado que ninguém ensinou, mas que surgia naturalmente. Era como se aquele ambiente simples tivesse devolvido a ele um pedaço de humanidade que estava esquecido. Quando Sara colocou a música, Lily automaticamente começou a se mover pela sala, como se dançar fosse seu jeito de celebrar o dia. Daniel riu, e Sara, sem perceber, também deixou escapar uma risada leve. A menina puxou a mãe para dançar junto, e Sara, depois de alguma resistência, cedeu e começou a acompanhar os passos tortos da filha. Daniel ficou apenas observando, com uma expressão que misturava surpresa e algo parecido com nostalgia. Depois de alguns minutos, Lily o chamou também, e por um instante ele hesitou, claramente sem saber se estava sendo convidado para algo simbólico ou só para brincar. Mas a insistência animada da menina fez com que ele se levantasse, meio desajeitado, tentando acompanhar os movimentos. A cena não era perfeita nem elegante, mas era real, divertida e cheia de um tipo de afeto simples que ele não vivia fazia muitos anos. E naquele pequeno momento, os 3 pareciam encaixados de um jeito natural demais para ser ignorado. Quando a música terminou, os 3 acabaram rindo juntos, de um jeito tão espontâneo que parecia que aquela pequena dança tinha quebrado um tipo de barreira invisível entre eles. Daniel voltou a se sentar, ainda um pouco sem graça pelo desempenho improvisado, mas claramente feliz por ter participado. Sara olhou para ele com um sorriso discreto, daquele tipo que escapa antes que a pessoa perceba. E Lily, como sempre, estava radiante, como se tivesse certeza absoluta de que aquele era o melhor dia da vida dela. O clima da sala ficou mais leve, quase íntimo, mas não no sentido romântico. Era mais como se os 3 estivessem descobrindo uma conexão inesperada que ninguém ali planejou. Sara percebeu que Daniel não parecia alguém que estava visitando. Parecia alguém que, de alguma forma, já fazia parte daquela casa, mesmo sem perceber. Depois de um tempo, Sara foi para a cozinha buscar algo para todos beberem e Daniel ficou sozinho na sala com Lily. A menina sentou ao lado dele e, de maneira totalmente natural, encostou a cabeça no braço dele por alguns segundos. Não foi um gesto dramático, apenas aquela forma espontânea que crianças têm de demonstrar afeto quando se sentem seguras. Daniel ficou imóvel por um instante, quase como se não soubesse o que fazer com aquele carinho tão simples, mas tão verdadeiro. Ele olhou para Lily com um cuidado que denunciava que aquilo mexeu profundamente com ele. Sara voltou nesse momento e viu a cena sem que os 2 percebessem. E foi ali, observando de longe, que ela sentiu algo que não vinha fazia muito tempo.
uma sensação de que talvez não estivesse mais tão sozinha quanto imaginava. Com a noite quase completamente instalada, Sara voltou para a sala carregando 3 copos simples com suco, tentando agir como se nada tivesse mudado dentro dela nos últimos minutos. Daniel agradeceu com um sorriso curto e Lily já estava animada de novo, como se o cansaço tivesse desaparecido. Eles se sentaram juntos no sofá e a conversa seguiu tranquila, sem grandes temas, sem peso. Era curioso como tudo parecia fluir de um jeito tão natural, mesmo entre pessoas que tinham se conhecido há tão pouco tempo. Sara percebeu que Daniel observava a casa com um olhar diferente, não como alguém analisando ou julgando, mas como alguém tentando guardar mentalmente cada detalhe. Ela sentiu o coração apertar de um jeito inesperado, como se estivesse finalmente permitindo que aquele momento existisse sem medo. Era leve, simples, mas tinha algo profundo ali, algo que ninguém dizia, mas todo mundo sentia. Depois de alguns minutos, Sara comentou que precisava colocar Lily para tomar banho, porque a menina ainda estava cheia de energia, mas claramente já estava passando do horário. Lily protestou um pouco, como sempre, mas acabou cedendo quando Sara disse que Daniel poderia ficar mais um pouco se quisesse. A frase saiu de forma tão natural que até Sara se surpreendeu. Daniel concordou, sem hesitação, e ficou sentado na sala, enquanto as duas foram para o quarto. O som suave da água correndo no banheiro e as risadas de Lily ecoando pela casa criaram um clima doméstico que tocou Daniel de um jeito que ele não esperava. Ele percebeu que estava sentado ali como se a casa fosse familiar, como se aquele tivesse sido seu lugar por muito mais tempo do que apenas algumas horas. E a consciência disso trouxe a ele uma sensação silenciosa de pertencimento, algo que ele não sentia há anos. Enquanto esperava na sala, Daniel olhou ao redor com mais atenção, percebendo pequenos detalhes que não tinha notado antes. Os desenhos presos na geladeira com ímãs de formatos diferentes, um par de sapatos infantis deixado perto da porta e um cobertor dobrado no canto do sofá que claramente era usado com frequência. Eram sinais de uma vida real, cheia de desafios, mas também cheia de afeto, algo que ele não vivia há muito tempo. Ele se pegou pensando em como era estranho sentir tanta paz em um lugar tão simples. Não havia luxo, não havia silêncio sofisticado, não havia aquela perfeição calculada que costumava cercar sua rotina. Era o oposto disso. E mesmo assim, era exatamente o que ele parecia precisar. Ele respirou fundo, como se tentasse absorver aquele sentimento antes que desaparecesse. Quando Sara voltou para a sala, secando o cabelo de Lily com uma toalha pequena, encontrou Daniel sentado ali com uma expressão tranquila, como se estivesse completamente presente naquele instante. Lily correu até ele para mostrar que o pijama tinha glitter, algo que ela considerava muito importante, e ele reagiu com a mesma atenção genuína de sempre. Sara observou essa troca, percebendo um tipo de conexão que ela não tinha visto com ninguém, desde que o marido faleceu. Era natural, era leve, era como se Daniel tivesse encontrado um jeito de entrar na vida delas sem invadir nada. Lily se aconchegou ao lado dele no sofá e Sara, ao ver a cena, sentiu um calor silencioso no peito, algo que não sabia se era medo, esperança ou os dois ao mesmo tempo. Com Lily já pronta para dormir, Sara avisou que a menina podia ficar mais alguns minutos acordada, desde que ficasse quietinha no sofá. Lily, satisfeita com o acordo, deitou a cabeça no colo da mãe e ficou brincando com um fio solto do cobertor. Daniel observava a cena com uma expressão suave, quase contemplativa, mas sem aquele ar distante. Era como se ele estivesse realmente absorvendo o significado daquele momento simples. Sara ajeitou uma mecha do cabelo da filha e trocou um olhar rápido com Daniel, um olhar que não dizia muita coisa, mas transmitia tudo. Um reconhecimento mútuo, talvez.
Um tipo de entendimento silencioso que só aparece quando duas pessoas estão vivendo algo que não planejavam, mas que começa a fazer sentido de uma forma inesperada. E por alguns instantes, nenhum dos três disse nada. Não porque faltavam palavras, mas porque o silêncio ali parecia bom. Quando Lily finalmente fechou os olhos, Sarah continuou passando a mão devagar em seus cabelos, enquanto Daniel permanecia sentado, como se não quisesse quebrar o clima daquela calma rara. A menina dormiu de um jeito tão tranquilo que até a respiração parecia suave demais. Sarah comentou baixinho, quase num tom de desabafo, que adoraria ter mais dias assim. Simples, leves, sem o peso constante de responsabilidades esmagando tudo. Daniel ouviu com atenção, mas não respondeu de imediato. Ele apenas olhou para Sarah com aquele olhar sincero que vinha carregando durante toda a tarde, e ela sentiu uma pontada profunda no peito, como se estivesse sendo vista de um jeito que não acontecia há muito tempo. Não era pena, não era julgamento, era presença. E essa presença, por alguma razão, mexia com ela, tanto quanto mexia com ele. O silêncio confortável entre eles permaneceu por alguns instantes, até que Sarah levantou devagar para levar Lily para o quarto. Daniel ofereceu ajuda, mas ela disse que conseguiria. Não por orgulho, mas porque aquela parte da rotina sempre foi muito dela e da filha. Ele apenas assentiu e observou enquanto elas desapareciam no corredor. Ficou sozinho novamente na sala, mas diferente de antes, não sentiu aquele vazio comum dos momentos de espera. Pelo contrário, sentiu algo parecido com paz. Ele olhou para a mesa ainda arrumada, para os brinquedos espalhados, para o cheiro suave de bolo que ainda pairava no ar e percebeu que aquele ambiente carregava uma verdade que ele não encontrava mais na própria vida. Quando Sarah voltou, alguns minutos depois, encontrou Daniel exatamente onde tinha deixado, mas com uma expressão ainda mais suave, como se tivesse encontrado um espaço interno que nem lembrava que existia. Sarah se sentou novamente, dessa vez um pouco mais perto do que antes, talvez sem perceber, talvez porque a casa parecia menor quando Lily dormia. Os dois ficaram ali, dividindo o mesmo espaço, sem nenhum tipo de pressa para encerrar a noite. Sarah perguntou se ele tinha algum compromisso depois dali, mais por curiosidade do que por educação, e Daniel respondeu com naturalidade que não, e que, honestamente, não queria estar em nenhum outro lugar. A frase saiu simples, sem intenção de impressionar, mas bateu forte nela. Sarah desviou o olhar por alguns segundos, tentando esconder o impacto, enquanto Daniel apenas esperava, mantendo aquele respeito silencioso que ela já tinha notado nele desde o início. Era um momento pequeno, quase invisível, mas carregado de algo que ambos estavam começando a entender, mesmo que não conseguissem colocar em palavras. Com a certeza de que Lily já estava dormindo profundamente, Sarah relaxou um pouco mais no sofá, apoiando as mãos nos joelhos, como quem finalmente sente o peso do dia inteiro. Daniel percebeu esse detalhe e perguntou de um jeito leve se ela estava bem. Não foi uma pergunta curiosa ou invasiva. Foi só um gesto sincero, quase instintivo. Sarah respondeu com um sorriso discreto, dizendo que estava cansada, mas de um jeito bom, diferente daquele cansaço que vinha junto da preocupação constante. Daniel entendeu exatamente o que ela queria dizer, porque ele também estava sentindo algo parecido. Não era um alívio completo, mas era como se o dia tivesse dado uma trégua para os dois. Eles ficaram ali por alguns segundos, dividindo aquele mesmo tipo de exaustão leve que só aparece quando o coração fica cheio de coisas que fazem sentido. A conversa acabou retomando um rumo mais pessoal, mas sem ficar profunda demais. Sarah comentou que fazia tempo que não tinha um aniversário tão bonito, mesmo com todos os improvisos. Daniel ouviu aquilo com uma expressão que misturava orgulho silencioso e surpresa, como se nunca imaginasse que pudesse fazer parte de um momento
Significativo assim. Ele disse, com a mesma honestidade simples que vinha carregando desde cedo, que aquele também tinha sido um dos melhores aniversários dele em muitos anos. Sara não soube o que responder de imediato. Sentiu o coração apertar de um jeito inesperado, como se aquela verdade dele tocasse diretamente uma parte dela que ainda estava remendada. Não houve troca de olhares longos, não houve nada romântico acontecendo explicitamente. Foi só um instante real, verdadeiro, de duas pessoas admitindo que aquele encontro tinha mudado algo dentro delas. O tempo passou sem que nenhum dos dois percebesse. A sala silenciosa, iluminada apenas pela luz fraca da cozinha, parecia criar um tipo de proteção ao redor deles, como se o mundo lá fora estivesse distante demais para interferir. Sara puxou o cobertor para perto, mais por hábito do que por frio, e Daniel a observou com aquele respeito silencioso que vinha mantendo o dia inteiro. Não havia tensão entre eles, só uma tranquilidade rara, quase esquecida na vida de ambos. Sara comentou, quase num tom de brincadeira tímida, que provavelmente tinha falado demais ao longo do dia. Daniel negou com a cabeça, dizendo que gostou de ouvir, e a sinceridade dele fez com que ela se sentisse estranhamente leve. Era difícil explicar, mas cada frase trocada parecia encaixar num espaço que vinha vazio há muito tempo. Em um determinado momento, Sara se levantou para apagar a luz da cozinha e a sala ficou ainda mais suave, iluminada apenas por um abajur pequeno ao lado do sofá. Daniel percebeu como aquele ambiente parecia completamente diferente dos lugares onde ele costumava passar as noites. Sem barulho de cidade, sem tensão de e-mails atrasados, sem aquela sensação de que ele precisava ser alguém maior do que era. Ali, ele era só Daniel, nada mais. Quando Sara voltou e sentou novamente, agora um pouco mais próxima, os dois ficaram em silêncio por alguns instantes. Não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que aparece quando as pessoas estão exatamente onde deveriam estar. Eles não disseram nada, mas havia uma sensação quase palpável de que aquele dia tinha ultrapassado todas as expectativas e que, de alguma forma, tinham encontrado um tipo de conexão que nenhum dos dois estava procurando, mas que os dois precisavam. Depois desse momento silencioso, Sara cruzou as pernas no sofá e comentou, num tom leve, que provavelmente estava deixando Daniel cansado com tanta conversa e tanta movimentação. Ele negou de novo, dessa vez com um sorriso mais aberto do que os anteriores, como se finalmente estivesse permitindo que aquele conforto chegasse completamente nele. Foi um sorriso simples, mas verdadeiro. E isso fez Sara sentir um calor inesperado no peito. Ela percebeu que fazia tempo que não via alguém relaxar dentro daquela casa desse jeito. Talvez porque ela mesma raramente relaxava. Daniel apoiou o braço no encosto do sofá e pareceu ainda mais à vontade. Os dois ficaram ali conversando sobre coisas pequenas, hábitos bobos, memórias soltas, planos que nunca saíram do papel. E cada palavra parecia aproximá-los sem nenhum esforço. Era estranho como tudo fluía, como se aquele encontro tivesse sido escrito em algum canto da vida deles sem que percebessem. A noite foi ficando mais profunda e, em algum momento, Sara comentou que provavelmente já estava passando da hora de Daniel ir embora. Não porque ela quisesse encerrar o dia, mas porque tinha medo de parecer invasiva ou de ultrapassar algum limite que ele talvez tivesse. Daniel concordou com um gesto suave, mas não houve aquela sensação pesada de despedida ruim. Foi mais como se os dois estivessem reconhecendo que o dia tinha sido grande demais, cheio demais, e que precisava ser encerrado com o mesmo cuidado com que tinha começado. Sara o acompanhou até a porta, tentando agir naturalmente, mas sentindo um nervosismo discreto que ela não entendia totalmente. Daniel agradeceu pela tarde, pela recepção e por todo o clima leve que tinha encontrado ali. E embora as palavras fossem simples,
O olhar dele deixava claro que aquilo significava muito mais do que ele conseguia expressar. Quando Daniel finalmente deu o passo para fora do apartamento, Sara ficou por um segundo parada na porta, observando ele caminhar pelo corredor iluminado pelas lâmpadas fracas do prédio. Não havia pressa nos passos dele, como se estivesse tentando prolongar aquele final de dia do jeito que pudesse. Sara sentiu algo apertar dentro do peito. Não era ansiedade nem insegurança, mas uma sensação estranha de que aquele encontro tinha significado mais do que ela estava preparada para admitir. Ela fechou a porta devagar, quase como se estivesse respeitando o silêncio que ficou no ar depois que ele se foi. Ao voltar para a sala, encontrou tudo exatamente como estava minutos antes. Brinquedos no tapete, o bolo coberto sobre a mesa, o abajur ligado. Nada tinha mudado, mas ao mesmo tempo, tudo parecia diferente. Daniel desceu as escadas do prédio com um sentimento que não conseguia nomear. Não era felicidade pura, nem tristeza, nem nostalgia. Era algo no meio, algo caloroso, como se tivesse recuperado uma parte dele que estava perdida há anos. Ele saiu para a rua, respirou fundo o ar da noite e percebeu que não queria voltar imediatamente para o silêncio do próprio apartamento. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sentia aquele vazio automático que costumava acompanhar seus dias. A caminhada até o carro pareceu longa, mas de um jeito bom, como se cada passo estivesse ajudando a organizar os sentimentos que ainda estavam embaralhados. Antes de entrar, ele olhou para cima, na direção da janela de Sara, e sentiu aquela certeza estranha, a de que aquele dia não ia desaparecer como tantos outros tinham desaparecido na memória. Algo nele sabia que aquilo tinha marcado um antes e um depois. Sara ficou alguns minutos parada na sala, tentando absorver tudo o que tinha acontecido. Ela recolheu os brinquedos devagar, como quem prolonga o fim de um dia que não queria que acabasse. Cada objeto no chão parecia carregar um pedacinho da atmosfera daquela tarde. A leveza, a surpresa, a sensação boa de não estar sozinha. Quando passou pelo espelho do corredor, percebeu que estava sorrindo sem perceber, e isso a pegou desprevenida. Ela não lembrava da última vez que tinha sentido aquele tipo de tranquilidade dentro de casa. Depois de ajeitar tudo, foi até o quarto conferir Lily, que dormia profundamente, abraçada ao desenho que tinha mostrado para Daniel. Aquilo fez Sara respirar fundo, com aquele misto de gratidão e medo que aparece quando a vida começa a abrir caminhos inesperados. Do lado de fora, Daniel ficou dentro do carro por alguns minutos antes de ligar o motor, ainda tentando processar a intensidade do dia. Ele apoiou as mãos no volante, respirou fundo e percebeu que não lembrava da última vez em que tinha sentido tanta paz. O apartamento dele, elegante e silencioso, nunca pareceu tão distante, tão pouco vivo. Ele sabia que algo importante tinha acontecido ali. Não algo grandioso, mas algo real. Algo que mexia de verdade. Enquanto dirigia pela rua, reparou nas luzes das casas ao redor, nas pessoas voltando para suas rotinas e sentiu uma pontada de saudade de um lugar do qual ele tinha acabado de sair. Não fazia sentido, mas ele sabia que não era da casa que sentia falta, e sim das pessoas dentro dela. Era estranho admitir aquilo até para si mesmo, mas era impossível negar. Quando chegou em casa, Daniel entrou no apartamento silencioso e percebeu imediatamente o contraste entre aquele ambiente impecável e a noite que tinha acabado de viver. O lugar parecia mais vazio do que o normal, como se faltasse algo que deveria estar ali e nunca esteve. Ele largou as chaves sobre o balcão, tirou o casaco e ficou parado no meio da sala, olhando ao redor com uma sensação estranha. Não de insatisfação, mas de consciência. Pela primeira vez ele notou o quanto aquele espaço refletia uma vida inteira dedicada ao trabalho, às exigências, às metas, mas sem espaço para afeto real.
E foi inevitável pensar no apartamento simples de Sara, cheio de risadas, de brinquedos pelo chão, de vida pulsando em cada canto. Aquilo fez com que Daniel sentisse uma mistura de saudade e esperança, difícil de decifrar. Sara, por outro lado, ficou sentada na beira da cama por alguns minutos, olhando para Lily dormindo com aquele jeitinho sereno que só crianças têm. O dia tinha sido longo, cheio de surpresas, mas nada parecia confuso. Pelo contrário, era como se tudo tivesse se encaixado de forma tão natural que ela não sabia explicar. Ela passou a mão na testa da filha e sentiu lágrimas se acumulando nos olhos. Não de tristeza, mas daquela emoção profunda que aparece quando a vida dá um descanso inesperado depois de anos de luta. Sara respirou fundo e tentou guardar tudo o que sentiu naquele dia, com medo de que fosse um sonho que desapareceria pela manhã. Mas dentro dela, algo dizia que não ia desaparecer, porque havia algo diferente na forma como Daniel tinha olhado para elas, como tinha participado, como tinha ficado. Não era comum, não era passageiro, era algo que, mesmo sem nome, existia. Enquanto Sara tentava entender o peso daquele dia, Daniel estava sentado no sofá do próprio apartamento, segurando o celular como se ele tivesse ganhado um significado novo. Ele abriu e fechou a tela algumas vezes, sem realmente ter algo específico para ver. Era só um hábito automático tentando preencher um espaço que antes era vazio, mas que agora parecia cheio demais para qualquer distração superficial. Ele pensou em mandar uma mensagem agradecendo mais uma vez, mas achou que talvez fosse cedo demais. Então apenas deixou o celular de lado e recostou a cabeça. A mente dele voltava para detalhes bobos. O som da risada de Lily, o jeito cuidadoso de Sara ajeitando a toalha, a bagunça acolhedora da sala. Ele sorriu, sozinho, ao perceber que fazia tempo que não guardava um dia inteiro na memória com tanta clareza. Sara, depois de finalmente se levantar da beira da cama, voltou para a sala e apagou a luz do abajur, deixando apenas o corredor iluminado. Sentiu aquele silêncio cheio de ecos bons, como se a casa estivesse respirando mais leve. Ela pegou o celular e viu a última mensagem de Daniel. A resposta educada que ele tinha mandado mais cedo. Não havia nada demais ali, mas ainda assim, o coração dela bateu diferente. Ela digitou um "obrigada por hoje", mas apagou. Depois escreveu de novo, apagou de novo. No fim, decidiu não enviar nada naquele momento. Não por insegurança, mas porque aquele dia já tinha sido completo o suficiente. Ela suspirou e encostou a cabeça no sofá, percebendo que, mesmo sem saber o que vinha depois, estava grata por ter vivido aquilo. E essa gratidão, por si só, já era enorme. A madrugada avançou, mas nenhum dos dois dormiu rápido. Daniel ficou deitado na cama, olhando para o teto, sentindo que algo tinha mudado profundamente dentro dele. Não era uma mudança barulhenta, não era uma decisão impulsiva. Era mais como se um espaço que estava vazio há muito tempo tivesse finalmente sido preenchido. Ele não sabia exatamente o que esperar daquele dia seguinte, nem dos próximos, mas sabia que não queria que aquilo tivesse sido apenas um encontro isolado. O pensamento de voltar para a rotina fria de sempre, sem ao menos tentar manter aquela conexão, parecia impossível. Ele virou para o lado, fechou os olhos e deixou a mente voltar mais uma vez para o sorriso de Lily e para o olhar tranquilo de Sara. Dois detalhes simples que tinham atravessado todas as camadas de solidão que ele carregava. Sara, por sua vez, demorou para conseguir se deitar. Ela caminhou pela casa em silêncio, recolhendo uma ou outra coisa, mais para se distrair do turbilhão de emoções do que por necessidade. Quando finalmente se deitou ao lado de Lily, ficou observando-a
filha dormir por alguns minutos, como sempre fazia quando precisava se acalmar. Sara sabia reconhecer quando a vida estava tentando mostrar um caminho novo, mas também sabia o peso de acreditar cedo demais. Ainda assim, não conseguiu evitar o sentimento de que aquele encontro tinha sido diferente de tudo que já tinha vivido desde que ficou viúva. Ela fechou os olhos, lembrando da forma como Daniel tinha falado com ela, como tinha escutado, como tinha sido presente, e mesmo tentando se proteger, sentiu uma esperança surgir, tímida, mas real. O sol começou a nascer tímido no dia seguinte, quando Daniel finalmente adormeceu por alguns minutos, mas mesmo o sono curto veio com uma sensação diferente, mais leve do que aquele estava acostumado. Quando acordou, seu primeiro pensamento não foi sobre trabalho, reuniões ou pendências. Foi sobre o dia anterior. Ele se viu sorrindo sozinho ao lembrar de detalhes que normalmente passariam despercebidos. O jeito de Lily correr pela sala, o riso contido de Sara quando ele tentou acompanhar a dança, o clima simples e cheio de vida que preenchia aquela casa. Era estranho para ele sentir tanta clareza logo ao acordar, mas ao mesmo tempo parecia natural. Ele percebeu, pela primeira vez em muito tempo, que tinha vontade de viver algo além da própria rotina, vontade de continuar construindo algo que nem sabia que estava começando. Sara acordou com Lily, pulando na cama, como sempre fazia quando estava animada. E foi impossível não sorrir ao ver a filha segurando o desenho que tinha dormido abraçada. A menina perguntava se o amigo novo ia aparecer de novo algum dia, com uma naturalidade que só crianças têm quando sentem verdade em alguém. Sara não respondeu de imediato. Olhou para a filha, depois para a janela iluminada pelo sol da manhã, tentando organizar as próprias emoções. Ela sabia que não podia prometer nada a Lily, mas também sabia que não queria negar a possibilidade. O dia anterior tinha sido bom demais para ser apenas uma coincidência, e mesmo que o medo ainda estivesse ali, ela sentiu algo dentro dela, dizendo que talvez fosse hora de deixar um novo capítulo começar, mesmo que devagar. Ela abraçou Lily com força, como quem tenta encontrar coragem no próprio amor. Naquele mesmo dia, enquanto cada um retomava a própria rotina, tanto Daniel quanto Sara perceberam que algo dentro deles seguia vibrando, mesmo com a distância física. Não houve mensagens imediatas, nem promessas, nem combinações. Nada que quebrasse a naturalidade do que tinham vivido. Mas ambos carregaram a mesma sensação curiosa de que aquele encontro não ia simplesmente desaparecer como tantos outros momentos do cotidiano. Era como se algo tivesse se encaixado de forma silenciosa e profunda, sem alarde, sem aviso, apenas acontecendo. Daniel passou o dia pensando na leveza que encontrou naquela casa, e Sara, entre uma tarefa e outra, sentia o coração aquecer sempre que lembrava da presença tranquila dele. Nenhum dos dois sabia explicar exatamente como tinham encontrado tanta força, conexão e afeto em tão poucas horas. Mas sabiam, com absoluta clareza, que aquele dia tinha marcado suas vidas. E por mais que o tempo tenha seguido adiante, ambos guardam até hoje a mesma certeza. Foi ali, naquela tarde improvável, que um novo caminho começou, mesmo antes de eles perceberem.